Oi, nesse vídeo a gente vai falar sobre Judas e o Messias Negro, dirigido por Shaka King. A gente vai falar aqui como ele resolveu contar essa história baseada em fatos reais para o público. É o próprio Shaka King quem afirma que o filme nasceu a partir do desconhecimento que se tem sobre a história dos Panteras Negras nos Estados Unidos da América. Não só lá, né? Acho que de uma forma geral a história dos Panteras é bem desconhecida e bem deturpada. Mal contada. Mal contada, isso. Mal contada é uma boa definição. Para começar, a ideologia marxista-leninista que guia o Partido dos Panteras Negras desde a sua fundação lá em 1960 e pouco, 66, se eu não me engano, é completamente apagada, geralmente, da história quando ela está sendo contada, né? Eles esquecem convenientemente desse detalhezinho que eles queriam uma revolução proletária internacional. E entrando no filme em si, a gente está cansado de ver produções sobre o FBI, ou que tem o FBI como personagem, como seja protagonista ou seja coadjuvante, que é uma representação muito boa, muito bacana, né? Nossa, é o Federal Bureau of Investigation, é a polícia de elite de investigação, né? E até uma imagem humanizada também, né? Vários personagens que têm muitos conflitos interiores, que têm o problema de relacionamento com a família, então causa uma identificação. A gente não consegue nem contar quantas representações que existem, é tipo uma em cima da outra, assim, tanto da FBI como de polícia em geral. E junte-se a esse apagamento da história dos Panteras Negras e da sua ideologia, e a essas representações extremamente positivas da polícia e do FBI dos Estados Unidos da América, a propaganda extremamente negativa dos Panteras Negras, sempre pintados como terroristas, como violentos, como sangue frios, como pessoas bastante cruéis que assassinavam os outros e espalhavam caos e coisas desse tipo. Enquanto a gente conta uma montanha de filmes de policial, quantos filmes a gente lembra de terem representado, né, os partidos dos Panteras Negras? Eu me lembrei do Infiltrado na Clã, de 2018, do Spike Lee. E a gente assistiu semana passada um filme muito massa que eu vou aproveitar para indicar também, que é Os Panteras Negras, de 1968, da Agnès Varda. Inclusive, as cenas que abrem o Judas e o Messias Negro são desse filme, são umas cenas lindas que tem lá. Só para contextualizar, é um filme que se passa num comício, né, durante um comício dos Panteras Negras, a partir da prisão do Huey Newton, que é um dos cofundadores do partido. É muito lindo, consegue falar muitas coisas em 28 minutos, abordar vários pontos do que essa organização buscava, queria, representava, e está disponível no MUBI. O Shaka King definiu de uma maneira muito interessante o Judas e o Messias Negro. Ele fez uma comparação com Os Infiltrados, de 2006, do Martin Scorsese, só que dentro da COINTELPRO. É o programa de contra-inteligência do FBI, que era um programa ilegal para conseguir, enfim, os objetivos do FBI, fossem eles legítimos ou não, como, por exemplo, criminalizar um partido político, o Partido dos Panteras Negras. O J. Edgar Hoover tratou os Panteras Negras quase como uma missão da vida dele, né, ou desbaratar o partido a qualquer custo, inclusive assassinando líderes do partido e assassinando as pessoas do partido. Assim como o FBI também se envolveu no assassinato de grandes lideranças do movimento negro, né? Então o COINTELPRO ele se valia das táticas as mais diversas e controversas também. Forjavam mandados, forjavam batidas, forjavam provas, como aconteceu quando eles assassinaram o Fred Hampton. É irônico porque o Fred Hampton ele é tratado como um messias, e essa palavra ganhou uma conotação tanto quanto pejorativa, né? Uma espécie de charlatão, um cara que vai tentar liderar as massas para um mundo utópico, quando na verdade ele não tinha nada de messiânico. O que o Fred Hampton propunha, e que estava totalmente de acordo com os valores e a ideologia do Partido dos Panteras Negras, era uma sociedade mais fraterna, uma sociedade mais igualitária, uma sociedade com abolição das classes, porque era isso que eles lutavam para acontecer, que as pessoas tivessem acesso à saúde, à educação, a lazer, públicos gratuitos e de qualidade, porque eles buscavam como ideal essa sociedade sem classes através de uma revolução. Isso é muito legal também porque
no filme deixa muito claro, tem uma parte de um discurso dele em sala de aula, né, quando ele está falando sobre reforma e revolução, né, que a reforma não adianta, a revolução não, a revolução vai empoderar essas pessoas de verdade e vai fazer com que elas tomem o poder e que elas definam os próprios rumos. Isso não tem nada de messiânico, isso é algo palpável. Inclusive era muito revoltante para eles que eles pagassem para ser mortos pelos policiais que são pagos com os impostos. E se tinha o Messias, tem o Judas dele, que dá título ao filme, que é interpretado pelo Lakeith Stanfield, que tá sensacional, como sempre. Aliás, o Fred Hampton é interpretado pelo Daniel Kaluuya, que também tá muito bem. Que é o cara que entra ali como traidor. E que, novamente, a gente evoca essas duas figuras, né? Que tem esses estereótipos do Judas, o traidor, como se fosse um cuzão. Tudo bem que ele foi bem escroto mesmo, mas a gente também compreende ali as relações que estão em jogo na vida do Bill O'Neill, que é o Judas, que é o cara que trabalha pro FBI durante meses e meses, na verdade anos, e que entrega o Fred Hampton às forças policiais. E o bom dessa história é que ele é um personagem complexo, ele é um personagem que a gente consegue enxergar as dúvidas, que chega um momento que a gente começa a se perguntar, ele tá acreditando, ele tá começando a virar a sua ideologia, está começando a ir para o lado do partido, principalmente aquele momento em que a sede é destruída e ele refaz tudo junto com a galera, ou aquela cena em que eles estão numa fala do Hampton e ele tá com um olhar muito fixo e parece que tá acreditando, aí ele vai ver o agente do FBI lá. E sobre isso o Chaka também comentou sobre como que as decisões do Bill O'Neill causaram a ele um final bastante amargo, né? A gente vê no final do filme que ele se suicida logo após ir ao ar uma entrevista muito famosa que ele deu em 89, já depois de muitos anos dos acontecimentos, né? Porque o Chaka aponta sobre os perigos de ser apolítico. E hoje em dia a gente está de novo com essa discussão, né? Ela vira e mexe e volta, e voltou muito forte novamente sobre como as pessoas se afastam da política e isso não é para mim, enquanto as pessoas que estão envolvidas com a política tomam decisões por todo mundo, né? Então era isso que estava acontecendo. De um lado a gente tinha um partido que estava querendo mudar completamente o que está em jogo, eles não queriam simplesmente tentar melhorar esse sistema em que eles estavam vivendo, eles queriam uma revolução armada, com tudo que envolve a revolução, e do outro a gente tinha pessoas que querem manter tudo como está, né? Talvez dar uma migalhinha aqui, dar uma migalhinha ali, mas vamos manter isso aí como está, como diria o Michel Temer. Essa pessoa acaba sendo manipulada, acaba indo ao sabor dos ventos. Outro fato que dialoga com os nossos tempos agora, em 2021, é a criação da coalizão arco-íris, que o Fred Hampton costura com gangues, com outros movimentos políticos de latinos, de brancos pobres dos Estados Unidos, para tentar alcançar esse bem comum, né? Mostrando que eles têm ali um ponto nevrálgico em comum entre eles, que é esse Estado opressor e as representações desse Estado. A elite, a polícia, que oprime todo mundo igual. Bota bem entre aspas, porque é óbvio que todos eles sofrem opressões de formas diferentes. E foi nesse momento que o Fred Hampton começou a ser considerado o maior inimigo de todos, por juntar essas pessoas que aparentemente eram diferentes, mas tinham a classe em comum. Isso é muito recorrente na história de movimentos sociais, né? Principalmente aqui no Brasil, dá pra gente traçar alguns paralelos. Todos os movimentos populares que tentaram de alguma forma revolucionar a sociedade brasileira foram completamente apagados, eles foram massacrados. Todos os movimentos populares foram aniquilados pelas forças do Estado e da elite que não queria mudar, né? Aquele lema de todo o poder para as pessoas e as pessoas no poder, aquilo é o caos assim, na vida dessa elite que domina a sociedade, né? Seja ela estadunidense, seja ela brasileira. Você já imaginou, você dá poder para essas pessoas, né? É isso que passa pela cabeça deles. Então, aquilo é o grande perigo, né? É por isso que ele vira alvo, né? Enquanto ele estava lá só fazendo o discurso dele em escola, só mobilizando a pequena comunidade dele, marginalizada, mas muito localizada, às vezes eles até, beleza, você quer construir uma clínica? A gente dá uma clínica aqui, mas cala a boca, né? Fica de boa. Quando ele começa a juntar as pessoas falando, galera, olha o que está acontecendo, né? A gente precisa acabar com isso. E para acabar com isso que está aí, para acabar com essa estruturação da sociedade completamente desigual, brutal, racista, classista, a gente precisa, inclusive, de pegar em armas para poder resolver essa questão. Então,
É isso que eles propunham, né? E agora, aí é uma ameaça real ao status quo. A gente vai deixar uma lista de referências aqui embaixo no box de informações. Eu lembrei disso porque eu estava lendo uma matéria da BBC em que uma historiadora dos Estados Unidos chamada Jane Rhodes disse que a história do Fred Hampton não é tão conhecida nem nos Estados Unidos. A não ser que seja uma pessoa que tenha interesse nos anos 60, no que se passou exatamente em ativismo negro político, ela não vai conhecer essa história. Eu li algumas pessoas dando uma pequena reclamada que o filme não aprofundava nas questões marxistas-leninistas do movimento e do Partido dos Panteras Negras. Eu discordo, eu acho que o filme toca muito bem nesse assunto e a gente tem que lembrar que é um filme feito para as grandes massas, né? Ele de fato não aprofunda, você não vai encontrar uma grande reflexão sobre a ideologia marxista-leninista do Partido dos Panteras Negras, mas de forma alguma trata com a irresponsabilidade que geralmente é tratado esse assunto. Quando ou as pessoas apagam ou colocam como uma ideologia oposta a alguma coisa da extrema-direita, por exemplo. Inclusive a gente vê isso no filme, né? O policial do FBI que fica falando, sabe a KKK? Pois é, eles são a KKK negra, eles querem a supremacia negra. Tipo, coisas, né, desse nível de absurdo. E, inclusive mostrando como que a luta armada era importante para eles sem julgamentos morais, né? Sem ficar mostrando como se fosse algo, então vocês vão combater violência com violência? Tipo, não é isso. Não passa essa mensagem, digamos assim. E eu acho que o que é retratado em algumas falas, em algumas passagens, principalmente em discursos do Fred, deixam muito claro essa proposta marxista-leninista. Eles fazem referência ao Mao, que é um grande líder, que ele segue os ensinamentos, eles fazem referência ao Manifesto Comunista, fazem referência à Revolução. Então, eu creio que ficou bom, ficou bem equilibrado nas 2 horas e 25 de filme que tem que tratar do Bill, do Fred, dos Panteras Negras e dessa ideologia, né? E ainda tem que mostrar o FBI sendo filho da puta. Eu acho que essa é a proposta do filme, é apresentar essa história para quem não conhece, tanto que a gente vê na própria linguagem que é usada no filme, que ele é para ser um filme de ação, um filme que desenvolve os seus personagens de uma maneira mais tradicional, tanto que até no final tem aqueles letterings contando o que aconteceu. Isso é muito tradicional de um cinema dos Estados Unidos, e a gente também tá falando de um grande estúdio, né? Eu acho muito importante existir esse tipo de filme que é um filme para atingir muita gente, que é para tocar nas pessoas. E eu fui lá na Angela Davis procurar uma explicação da importância da arte e que eu acho que encaixa muito certo no que esse filme provoca. E eu vou ler para vocês. A arte é uma forma de consciência social que tem o poder de despertar nas pessoas tocadas por ela o impulso para transformar criativamente as condições opressivas que a cercam. A arte é essencial por sua capacidade de influenciar tanto sentimentos como conhecimento. E é isso, a gente conhece muito a fundo vários pontos da história desses personagens, da história dos Panteras Negras, e também é tocado, a gente é muito tocado por esse filme. Tchau! Até semana que vem. Não esquece de se inscrever, deixe seu comentário se você já viu esse filme e se você pretende ver também. E é isso.